Boa noite, amigos. Vamos falar hoje, a minha mensagem de hoje é sobre um santo, São Longuinho. Talvez muita gente não conhece este santo, São Longuinho, que é um santo da nossa Igreja Católica, né? Reconhecido pela nossa Igreja Católica. Então, vamos lá. Quem foi São Longuinho? No dia 15 de março é a comemoração de São Longuinho. Fique tranquilo, que eu vou te explicar certinho sobre este santo. Longuinho é um santo da Igreja Católica e afirma-se que São Longuinho é celebrado como o soldado, vejam bem, é celebrado como o soldado que perfurou um dos lados de Jesus Cristo no dia da crucificação. Esta data celebra um dos primeiros homens a reconhecer Cristo como Filho de Deus. Falando sobre este santo, vou continuar. São Longuinho, no Brasil, é bastante popular. Ele é chamado quando alguém perde alguma coisa de valor e precisa achar imediatamente. Dizem que é só pedir a São Longuinho que o objeto aparece rapidamente. Então é só ter fé em São Longuinho. São Longuinho é venerado em vários países, tanto no Ocidente como também no Oriente. Agora vamos à história, né? Segundo relatos bíblicos, Longuinho se chamava Cássio e recebia o nome de Longinus por ser comum entre os mártires esse nome. Longuinho, por sua vez, Longuinho, esse nome, se originou do grego, que quer dizer lança. Longuinho, no dia da crucificação de Jesus Cristo, era o soldado centurião que com a lança fez a perfuração no corpo de Jesus Cristo no dia de sua crucificação. Vejam que barbaridade. Esse santo hoje foi o que fez aquela barbaridade, né, de ainda fincar a lança no peito do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas o nosso próprio Jesus Cristo, ele disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então vejam bem, meus amigos, que com a lança ele fez a perfuração no corpo de Jesus Cristo no dia de sua crucificação. Mas diz a história que quando perfurou o corpo de Jesus, um jato de sangue espirrou em seu rosto. E naquele instante ele teve a revelação que estava diante do Filho de Deus. Então aquilo ali serviu para revelar a ele, porque ele não estava realmente sabendo de nada. Ele era um soldado, estava cumprindo o trabalho dele, não é verdade? Mas eu tenho certeza que está no ar esta indagação. Como é que pode um cara pagão, como esse centurião, que participou do flagelo de Jesus até a sua crucificação, depois virar um santo? Não é? Pois eu te garanto que, de acordo com o que a gente leu, São Longuinho se arrependeu. Quer dizer,
valeu o seu arrependimento. Ele chegou a abandonar a vida de soldado e fugiu para pregar a palavra de Deus, mas, porém, mesmo tendo ido para longe, ele foi identificado, foi denunciado, foi torturado e morto como um soldado desertor do exército de Pôncio Pilatos, que na época era o imperador. Vejam bem, meus amigos, a força que tem o arrependimento, né? Então, Longuinho era o centurião que estava fazendo o seu serviço naquela época, naquele dia da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele jato de sangue que espirrou na face desse soldado foi uma revelação. Revelou a ele que ele estava diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então ele se arrependeu. Se arrependeu e foi pregar a palavra de Deus, mas já foi perseguido pelos pagãos, que naquele tempo o povo era pagão, ele inclusive era um pagão, e aconteceu tudo isso. Ele foi martirizado e foi morto pelo imperador Pôncio Pilatos. Mas então se vejam bem a força que tem o arrependimento das pessoas, né? Um homem daquele tipo que era ele, é um homem feroz, né? Um homem que chegava a esse ponto de com uma lança perfurar o corpo das pessoas, os crucificados, né? Que já estavam crucificados. E ele fez isso com Jesus Cristo. Mas teve a revelação que ele estava perfurando o peito de um homem aqui na terra, mas filho de Deus. E ele se converteu. Só que teve um fim trágico por isso, né, meus amigos? Então vejam bem, como Deus é bom. Deus perdoa os nossos pecados. Lógico, não podemos andar errado, temos que fazer de tudo para andar certo. Mas que Deus o livre a pessoa andar errado, por maior que seja o crime que a pessoa cometeu. Deus nos perdoa. Por quê? Porque quando Jesus Cristo estava ainda no seu alto da cruz, antes de ser perfurado por esse soldado que hoje é considerado santo, ele disse: agora está tudo consumado. Boa noite.